Amigos de Ideal Espírita, abraço fraterno e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, sequenciamos mais um programa Vultos do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia Hugo Gonçalves, uma série da vida e obra de Hugo Gonçalves em capítulos semanais. Capítulo 4, Fundação do Lar Infantil Marília Barbosa. O Lar Infantil Marília Barbosa é um departamento do Centro Espírita Allan Kardec, com sede em Cambé, no estado do Paraná, com edificação no mesmo terreno onde funciona o centro. Quando se fala nessa abençoada e sólida instituição, temos dois verdadeiros responsáveis pelo sucesso dessa obra assistencial, Luiz Piscinin e Hugo Gonçalves. Luiz Piscinin, seu idealizador e fundador, tal qual Hugo, passou sua adolescência e boa parte da mocidade em duríssimo labor. Trabalhou arduamente em serviços pesados. Trabalhando como saqueiro em uma máquina de café, não tardou, muito inteligente e dinâmico que era, a idealizar um negócio próprio com seus colegas. Abriram uma beneficiadora. Piscinin sugeriu, e todos os sócios aceitaram, em destinar 20% dos lucros para obras assistenciais. Por influência dele, a maioria se tornou espírita. O espiritismo também em Cambé não era bem visto pela população, fato que atrapalhava o negócio. Mesmo assim, não houve desânimo. Ao contrário, Piscinin e seus companheiros resolveram fundar um centro e, posteriormente, um albergue noturno. Quando Piscinin chegou a Cambé, muitas famílias de imigrantes, desprovidas de quaisquer recursos, ficavam amontoadas na praça central, dormindo ao relento, até conseguirem alguma colocação. E foi assim que, em uma noite de frio intenso, uma criança morreu enregelada. Esse fato trágico calou fundo na alma sensível de Piscinin. Em visita à cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, conheceu uma instituição dirigida por Leopoldo Machado, a qual abrigava crianças desamparadas. Uma imagem lhe ficou sempre viva na mente, pela generosidade e disposição para aquele trabalho. Dona Marília Barbosa, professora e dedicada esposa de Leopoldo. Entusiasmado, Piscinin e seus amigos espíritas resolveram criar em Cambé uma instituição semelhante àquela que tanto encantara. Aí nasceu a ideia do lar, que não tardaria a florescer. Foi inaugurado em sede própria no dia 29 de março de 1953. Após poucos meses, Hugo passou a dirigi-lo, contando com a colaboração essencial e o trabalho heróico e incansável de Dona Dulce, sua esposa. A maioria chegou em tenra idade, saindo somente pelo casamento ou após adquirir, por profissão ou emprego, condições de autossustento. O Lar Infantil Marília Barbosa, em razão dos relevantes serviços que vem prestando à comunidade desde a sua fundação, é municipal, estadual e nacionalmente reconhecida como de utilidade pública. Para tanto, Hugo Gonçalves não mediu esforços e contou com o apoio da classe política. O lar sobrevive de doações que generosamente lhe são dispensadas. A partir de 1953, o paizinho e Dona Dulce assumiram a convite de Luiz Piscinin o Lar Infantil Marília Barbosa e o Centro Espírita Allan Kardec. O Lar Infantil funcionou como internato durante 43 anos, isto é, transformou-se em creche em 1996. Durante esses 43 anos, o Sr. Hugo e Dona Dulce acolheram de forma direta permanente
e transmitiram muito amor e valores de vida para mais de 400 meninas e hoje são cidadãs, mães, avós, profissionais e rendem sua gratidão ao Sr. Hugo e Dona Dulce. Também se beneficiam desse grande amor do paizinho e Dona Dulce outras centenas de pessoas que passaram e passam pelas obras plantadas por esse maravilhoso casal. Na sequência, ouviremos os depoimentos de Vera Lúcia Azevedo e Eveline Leite, professoras e ex-internas, bem como, que diz Jaqueline Priscila, uma das filhas do coração do senhor Hugo e Dona Dulce. Da infância da gente, como tudo foi muito difícil para ele e ele sempre teve muita força para sustentar todas nós. Então eu lembro que toda a vida eu fui muito apegada com ele. Quase sem menina, ele vinha toda noite rezar, falar a palavra de Jesus pra gente. Então eu aprendi a amar Jesus e conhecer a história de Jesus através do meu pai, do seu Hugo Gonçalves. Casei, formei a minha própria família e hoje trabalho aqui. Quando eu precisei, ele me estendeu a mão, tão pequena, né? Ele que deu carinho, atenção. Ele me mostra que eu posso ser uma pessoa melhor, que eu posso fazer a diferença. Meu pai, meu amor da vida, você mora no meu coração. Você é tudo para mim. Obrigado por tudo que você por mim nesse lar. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Você é meu amor da terra e meu amor do céu. Hugo Gonçalves, o exemplo de vida deste homem, é reconhecido por toda a comunidade, não só pelos cidadãos que com ele conviveram, como também por aqueles que tomaram conhecimento de seus exemplos cotidianos de amor. Muitas autoridades, dos vários níveis do poder público, reconheceram publicamente a grande contribuição que esse servidor humilde sempre estava pronto a atender e ajudar a comunidade, independente de crença, religião, partido político, filosofia, raça, cor ou idade. Ouçamos o que dizem o ex-prefeito de Cambé, José do Carmo, e a vice-prefeita de Cambé, Maria Aparecida Pasquetto, a popular Cidinha. Olha, conhecendo inicialmente a história do seu Hugo, posteriormente vivenciando a sua história como um gestor público, e agora, como admirador, cultivando esta amizade que nós temos ao longo de todos estes anos, tanto eu quanto minha esposa Maria de Lourdes e nosso filho André Luiz. Eu reconheço algo importantíssimo para a vida de uma cidade, a figura de um benfeitor, a figura de uma pessoa que carinhosamente é conhecida como paizinho. Ser pai de um filho, 2 filhos, ser pai com muito orgulho, mas ser pai com todo o amor e todo o carinho de mais de centenas de meninos e meninas é para super pai. E é assim que nós reconhecemos o seu Hugo Gonçalves como esta pessoa que tem um amor enorme pela criança, pelo jovem, pelo adolescente e que ultrapassa os limites do relacionamento interno dentro de uma casa. Esses limites vão além, porque os filhos que aqui foram formados, que cresceram em sabedoria, graça, inteligência, esses filhos formaram famílias. E além disso, continuam visitando e cultivando a amizade e respeitando o seu Hugo como verdadeiro pai. Realmente, seu Hugo Gonçalves é para a cidade de Cambé uma grande graça. Desde 1979 que a gente tem essa grande ligação com o nosso querido paizinho. Já neste ano eu comecei a trabalhar com menores abandonados, menores infratores, né?
E a gente sempre tinha um alento com o paizinho, porque nesse trabalho com os menores abandonados, muitas vezes o juiz passava 2, 3, às vezes a família toda, e nós não tínhamos onde encaminhar esses adolescentes. Onde nós batíamos? Na porta do paizinho. E eu me lembro uma vez, eu estava com 3 irmãzinhas que foram encontradas na rua, e eu cheguei lá à noite, eu falei, paizinho, o que eu faço? A resposta dele sempre era essa: Dona Cidinha, sempre cabe mais um. Ele nunca disse um não às crianças abandonadas, né, que batessem em suas portas, tanto para o juiz como para nós que tínhamos esse trabalho voluntário através do CEPAM. O paizinho sempre foi aquele anjo da guarda, aquela criatura que Deus colocou na terra para estar salvando crianças. Haja visto o que ele fez com as meninas no lar. Hoje todas mulheres formadas, grandes profissionais, nós temos amizade com muitas delas, muitas passaram aqui pela nossa prefeitura, ainda temos, né, mulheres que passaram pelo lar do paizinho, que são nossas funcionárias. Então, o que falar do paizinho? O que falar? Para cada um, Deus dá uma missão. E eu sempre falo, floresça onde Deus te plantou. E o paizinho fora plantado e floresceu onde Deus quis que ele florescesse. E quantos frutos, quantas vidas salvas, quantas famílias construídas através do carinho, do amor, do paizinho e da nossa querida Dona Dulce. Era um casal assim, que hoje a família que está fragmentada, esse exemplo de casal vai ficar para a eternidade. Paizinho e a mãezinha Dulce, né? Então eu tenho um carinho profundo, um carinho especial por este homem. Este é o homem de Deus. É o homem que veio na terra só para fazer o bem. Ele é do evangelho que Jesus fala. Eu estive com fome, me destes de comer. Eu era andarilho, me deste posada. Eu estava doente, me visitastes. Eu estava preso, me visitastes. E o paizinho vai perguntar, Senhor, mas quando foi que eu te vi assim? E Jesus vai responder para ele, em todas aquelas criaturas que você ajudou na terra. O respeito que as autoridades constituídas têm pelo paizinho é realmente muito grande. Tanto que o prefeito de Cambé, João Dalmácio Pavinotto, se predispôs a gravar uma das muitas histórias contadas pelo seu Hugo. E quando a minha esposa, ela nunca deixou as crianças ir embora na rua sozinha, que ela tinha medo, né? Quando uma criança saía e se atropelar. Então ela acompanhava as crianças. Ela chegava até na porta do grupo, ela esperava entrar a última criança, aí ela voltava. Aí, um dia, um cidadão, ela me falou, aí, eu não sei, aquele homem daquela fábrica de móveis lá, aquele homem é um bobão, só fala bobagem. Aí logo calculei, né? Falei, o que ele fala para você? Eu não vou falar não. Falei, então, você não quer falar, né? Você tem seu livre-arbítrio, né? Mas eu vou conversar com ele, eu vou. Aí um dia, eu fui conversar com ele e ele estava mexendo com uma outra a esposa de um outro lá. Aí a hora que o outro descobriu e foi para pegar ele, ele saiu correndo, né? Aí o cabo pegou um tijolo e jogou nas costas dele. E ele deu um gemido e foi embora. Aí ele precisou mudar daqui, porque ele saía na rua, todo mundo gritando, ó o tijolo dele. Ele foi obrigado a mudar daqui. Tá vendo? Sumiu e foi embora.
Os exemplos de trabalho, dedicação e bondade do Sr. Hugo Gonçalves sempre causaram admiração e respeito nas pessoas que viviam em seu entorno. O reconhecimento de suas virtudes vinha de todos os lados, desde as pessoas mais humildes até as figuras de maior destaque na sociedade local. Ouçamos mais um depoimento que dele faz o prefeito de Cambé, João Dalmácio Pavinotto, ressaltando seus méritos e a contribuição que deu para o progresso de Cambé. Bom, na verdade, eu sempre falo que o seu Hugo, ele é uma bênção para a cidade de Cambé. Ele chegou no município, conheceu a realidade, veio aqui certamente com informações a respeito da cidade. Cambé estava naquele momento dando os seus primeiros passos como cidade, e o seu Hugo, seguindo a sua vocação, entrou nessa grande proposta do Lar Infantil Marília Barbosa, para acolher as nossas crianças, e a partir disto fez um grande trabalho de assistência, um grande trabalho de proteção das nossas crianças, quando na época que ele iniciou não se falava, não se tinha estatuto da criança, do adolescente. Na verdade, se dependia muito das iniciativas particulares, o apoio para as crianças que estavam em situação de abandono, e o seu Hugo, juntamente com mais algumas pessoas, realmente assumiu esse trabalho maravilhoso aqui na cidade de Cambé, e que tem aí dado frutos tão importantes, porque aquelas crianças que o seu Hugo acolheu lá no começo, todo aquele período de grande trabalho do Lar Infantil Marília Barbosa, hoje são pais, são avós, são bisavós, são pessoas que estão dando sequência na sua vida como cidadãos de bem, como pessoas muito bem resolvidas, graças a todo esse apoio que recebeu do seu Hugo. Mas eu falo um pouco além. Na verdade, esse trabalho do seu Hugo com relação às crianças, a presença dele como cidadão aqui, muitos aspectos a gente consegue mensurar, mas o seu Hugo trouxe algo a mais, que é a questão da postura dele, a postura espiritual dele. Uma pessoa de bem, uma pessoa que aconselha, uma pessoa que faz orações, uma pessoa que está sempre trabalhando a favor da cidade de Cambé. Então eu volto a repetir, o seu Hugo, para a cidade de Cambé, ele representa uma bênção especial que Deus reservou para essa cidade. Sempre volto a repetir, na verdade, Cambé é uma bela cidade, uma cidade grande, uma cidade maravilhosa, e na verdade ela também é assim, porque o seu Hugo, a família dele, a dona Dulce, trouxeram esta grande contribuição para a cidade. Porque eu digo sempre o seguinte, nós enquanto homens, enquanto mulheres, nós podemos realizar muitas coisas materiais a favor de uma cidade, mas nós também temos que saber que quem está no comando é Deus. Então é muito importante nós termos pessoas tementes a Deus, pessoas que sabem representar o próximo e pessoas que acreditam muito na força da oração. E eu sei que o seu Hugo, a dona Dulce, toda a família tem contribuído muito com Cambé sob esse ponto de vista, que para nós é o principal. Então, para nós de Cambé, é motivo de muita alegria esta presença centenária do seu Hugo aqui a nosso favor. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Hugo Gonçalves. Voltaremos na próxima semana com o 5º capítulo da série Vida e Obra de Hugo Gonçalves. Capítulo 5, Contos e Casos do Paizinho de Cambé. Uma boa semana a todos e Ave Cristo em nossos corações.